Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Elas Pautam. A viralização de um vídeo de influencer denunciando a exploração de crianças e adolescentes na internet, com a produção de vídeos que geram monetização e até mesmo a exposição de imagens de menores em redes de exploração sexual, chamou a atenção da sociedade e do Congresso Nacional. Na Câmara, já são mais de 60 projetos que tentam proteger os menores no espaço virtual. A proteção dos jovens conta principalmente com o Estatuto da Criança e Adolescente, que completou 35 anos de existência. Apesar dos avanços, o ECA ainda não conseguiu frear os índices de violência contra a infância e a juventude, como mostrou o Atlas da Violência de 2025, divulgado pelo IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nós vamos conversar nesta edição sobre a proteção da criança e do adolescente com a deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais. Ela tem um projeto para regulamentar a participação de crianças e adolescentes como influenciadores digitais e criadores de conteúdo monetizado em plataformas digitais. E também pelo Zoom, da cidade de Catanduvas, em São Paulo, nossa convidada é a educadora Sheili Calef. Ela é ativista pela erradicação da violência sexual online. Muito bem-vindas, deputada, educadora Sheili, por atenderem ao nosso convite, participar aqui desse programa. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui numa pauta tão importante que o Brasil parou para discutir o direito da criança, o direito do adolescente, e fico feliz de espaços como esse, por meio do jornalismo, alargando esse debate no Brasil. Sim, deputada, a gente lembrou que o ECA fez 35 anos e ele já prevê uma legislação contra a exploração de crianças. Queria que a senhora falasse por que agora a internet, de que forma que essa legislação não consegue cobrir esses crimes que são praticados pela internet. Primeiro, há uma questão de ordem cultural de que desprezar e ignorar os direitos das crianças e adolescentes. Há uma lógica adultocêntrica na sociedade em que nós pensamos, ou a sociedade pensa, que só adultos são sujeitos de direito. E há um apagamento para a criança. Quando nós andamos pela cidade, por exemplo, as cidades não são projetadas para as crianças, o espaço público não é projetado para a criança. Até coisas simples como o sinal de trânsito, não pensa-se na criança no tempo que vai calcular o trânsito do sinal de trânsito. Ou seja, a sociedade em si, de forma concreta, é pensada na perspectiva do adulto para o adulto. E essa mesma lógica está na internet, porém de forma muito mais gritante. Porque como a internet é um espaço, infelizmente, sem leis, não há no Brasil nenhuma regulamentação da internet, o que a gente vê hoje é que a internet se tornou um espaço para acontecer vários crimes contra crianças, contra adolescentes e pior, é uma plataforma que ignora e lucra ainda com a pedofilia. Por isso, o debate urgente para que as leis que valem para o mundo real valham também para a internet. Isso significa regulamentar as redes sociais. Nós não somos a favor da censura, pelo contrário, o que a gente quer é que o que valha para o mundo real, valha também para a internet. E pensando em crianças e adolescentes, o debate é muito mais profundo, como viralizou nesse vídeo que hoje é tema do Brasil inteiro, do influenciador Felca, denunciando como o algoritmo acaba potencializando e gerando lucro em cima da exploração de crianças e adolescentes na perspectiva sexual, que é mais perigoso ainda. Sim. Sheili, eu gostaria agora que você falasse um pouquinho para a gente sobre sua pesquisa que você fez nas redes sociais, nessas plataformas digitais, mostrando que isso é acessível a qualquer criança ou adolescente, esse conteúdo de exploração sexual, não é mesmo? Tudo bem, que alegria estar aqui, Duda, já te acompanho, estou feliz. E sim, do mesmo jeito que o Felca encontrou ali no vídeo dele, muito rapidamente, conteúdo expondo crianças, explorando a imagem delas com fins financeiros e também comerciais, né, de comercializar aquilo para grupos de pessoas perversas, eu também já fiz esses testes lá no meu Insta, eu compartilho conteúdo sobre isso, é muito rápido, gente. Com 2, 3 cliques você encontra perfis que comercializam
imagens de exploração de crianças e adolescentes, porque a gente não usa mais o termo pornografia infantil, porque a pornografia não é ilegal. Com adultos, ela é legalizada. Com criança, é sempre ilegal. Então, não é pornografia, é exploração mesmo. E rapidinho você encontra. Inclusive, os meus seguidores fazem esses testes e encontram também. Então, é algo tão na nossa cara, tão explícito, e que a gente denuncia há tantos anos, que nós ficamos muito felizes que esse assunto está sendo discutido com o país inteiro. Porque todo mundo já viu. Não tem um brasileiro que não viu uma criança rebolando, sensualizando, com roupa extremamente curta, sendo adultizada com fins de dinheiro, com fins de lucro dentro das redes sociais. E a criança, obviamente, não tem culpa e responsabilidade disso. A gente tem a responsabilidade dos adultos, que devem zelar pelo direito dela, como muito bem explicou a Duda, a criança é um ser humano com direitos, mas a gente tem quem mais ganha dinheiro com isso, que é a rede social. Ela estimula esse tipo de conteúdo, porque esse conteúdo vai atrair pessoas para assistirem, vai atrair pessoas para fazerem isso. Então, enquanto criança não parar de dar dinheiro para as plataformas, vai ser muito difícil a gente interromper esse processo. Sim, deputada Duda, a senhora tem um projeto que foi aprovado já aqui na Câmara, quer dizer, numa comissão da Câmara. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre ele, até mesmo para a gente ver se é possível ter uma delimitação do que é uma exposição que ocorre, porque hoje em dia essas crianças já vivem com as telas, né? Do que é a exploração. É possível delimitar isso? É possível, é necessário e é urgente delimitar isso. Eu protocolei esse projeto em maio, para regulamentar os mini-influenciadores. E o que é que o nosso projeto prevê? Primeiro, se o vídeo de um mini-influenciador for monetizado, antes a família tem que ter autorização do poder público. Sendo autorizado pelo poder público, caso o vídeo monetize, ou seja, gere dinheiro, esse dinheiro vai para uma poupança. E esse influenciador só vai poder resgatar o dinheiro quando tiver na vida adulta, na maioridade, pós 18 anos, para evitar essa exploração, porque muitas famílias, infelizmente, exploram seus filhos. Sim, as próprias famílias. As próprias famílias são coniventes com a exploração. E criança, lugar de criança é estudar e brincar. Criança não tem que trabalhar. Esses mini influenciadores, muitas das vezes, é uma forma moderna de exploração do trabalho infantil. E aí vem um terceiro ponto. Nesse projeto também ele proíbe a exploração ou imagens ligadas à sexualização ou adultização da criança também. E por último, um ponto que eu acho que é fundamental é o direito ao esquecimento. Porque a criança grava um vídeo, daqui a 10, 20, 30 anos, ela pode ter vergonha, não querer que aquela imagem dela circule mais nas redes sociais para milhares de pessoas. E hoje as plataformas, as redes sociais não têm obrigação de excluir. Então, sendo aprovado também esse projeto, quando essa criança ou a família quiser que o conteúdo saia das redes, as redes serão obrigadas a retirá-las. Então, um projeto importante, hoje nós tivemos uma vitória histórica. Foi aprovada na Comissão de Comunicação esse projeto. E nós já conseguimos assinatura para que ele seja votado direto no plenário. Né? Agora, cabe ao presidente Hugo Mota colocar esse projeto em votação. Então, peço que tenha uma grande mobilização exigindo o presidente Hugo Mota que coloque o nosso projeto em votação, porque será uma conquista importante, é um projeto inédito no Brasil. E só para finalizar, o que a gente está fazendo nesse projeto não é inventar a roda. Assim já é quando a criança e adolescente atua no esporte. Assim já é quando a criança e adolescente atua nas artes. Na TV. Por que na rede social não tem lei para elas? O que a gente quer é trazer o que já acontece no mundo real para o mundo virtual. Bem interessante. Bom, Shelly, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão dos algoritmos, né? Como proteger as crianças, já que esses algoritmos e as próprias plataformas digitais, elas acabam até incentivando, né? Quando ela permite a monetização, né? Pagar por esse aumento da circulação dos vídeos e também fazer com que mais crianças até tenham acesso a esse conteúdo.
Não tem como proteger crianças nas redes sociais, porque as redes sociais são ambientes adultos. O Instagram, por exemplo, é para maiores de 16 anos. Por quê? Porque ali você tem pornografia, você tem conteúdos ilícitos, você tem venda de produtos e propaganda de produtos que não tem nada a ver com a infância e com a adolescência, você tem jogos de aposta. Então, deixar uma criança e um adolescente frequentar a rede social sem ele ter a idade mínima já é adultizá-lo. Já é adultizar, a gente já tem que ter essa consciência, porque lá é um ambiente de adulto com coisas de adulto. Então é muito difícil você proteger. Teríamos que ter a conta, por exemplo, já fechada. Caso a criança ou adolescente tenha uma conta, ela já tem que ser fechada default, assim, já tem que vir fechada, porque hoje você tem que fechar. Ela vem aberta porque a rede social quer que todas as contas sejam abertas, que todo mundo veja o conteúdo de todo mundo, porque isso gera lucro para eles. Então, enquanto o lucro estiver acima da ética, nós não vamos conseguir. Então, a gente só vai poder proteger a criança nas redes se a gente tiver redes reguladas que levam o direito da criança, o dever de cuidado, primeiro, né? Se elas tiverem o dever de cuidado, tudo bem. Porque não tem como. As meninas que frequentam, e agora saiu um livro muito bom chamado Careless People, tipo Pessoas Descuidadas, uma executiva da Meta, que conta no livro que quando uma menina posta uma selfie, por exemplo, no Instagram, e ela deleta essa selfie depois de alguns segundos, o algoritmo entende que ela está com uma questão de autoestima, né? Ah, ninguém me curtiu, será que eu estava bonita mesmo? E envia produtos de beleza, envia propaganda direcionada para menor de idade. Então, a saúde mental dos adolescentes que frequentam as redes sociais, ela é inevitavelmente afetada. As meninas, num sentido de autoestima, depressão, tendências à autolesão. A gente tem meninas, tem uma pesquisa do Instituto Alana, de que crianças entre 9 e 10 anos, quase 50% delas fazem dieta. Que meninas de 4 anos estão insatisfeitas com o seu corpo. 4 anos de idade. Onde é que elas estão aprendendo isso, gente? Eu tô aqui, inclusive, num espaço de brincar, ó, não quero mostrar o rapazinho que tá ali, deixa eu virar aqui pra gente não mostrar ele. As mães estão brincando, as crianças estão brincando. Aqui é um ambiente de criança, não tem nada de adulto aqui. Mas nas redes sociais a gente tem coisas de adulto. Sim. Deputada Duda, essa proteção das crianças não passa pela regulamentação das plataformas digitais, que a gente já tem vários projetos aqui na Câmara, mas com muita dificuldade de serem aprovados? Regulamentar as redes sociais não significa censura. Regulamentar as redes sociais é fazer com que o que já vale no mundo real comece a valer também para o mundo digital e virtual. Por isso que lutamos pela regulamentação das redes sociais. E nós já tivemos uma vitória inédita no Brasil e na América Latina. Foi aprovado aqui no plenário dessa casa, no plenário da Câmara dos Deputados, um texto de mim, em que eu fui relatora. Que o projeto ele é uma vitória, não é a vitória que nós sonhamos, mas é uma vitória importante. O que esse projeto que foi aprovado, que eu fui relatora, garante? Primeiro, é o uso saudável das redes sociais e das telas e jogos eletrônicos. Então, de que forma que esse texto foi aprovado? Todo mês de abril vai ter que ter uma campanha nacional de conscientização sobre o uso de telas. Isso para as famílias entenderem que o uso abusivo de telas é péssimo para a saúde mental, para diversas questões, sobretudo para crianças e adolescentes que estão ainda em formação. Em jogos eletrônicos e nas redes sociais vai ter que vir, assim como há no cigarro, um alerta do uso de cigarro, vai ter que vir nos jogos eletrônicos, na embalagem, para a família entender o risco. E mais, obrigatoriamente nas redes sociais vai ter que explicar para a mãe, para o pai e para as famílias o que fazer em termos de configuração, de forma bastante didática, para evitar que o adolescente tenha acesso a algumas ferramentas da rede social. Foi aprovado e agora está no Senado. Uma primeira vitória de regulamentação que nós tivemos na rede social, muito pequena, mas ficamos felizes. Sim. Agora, Sheili, e a prevenção?
As escolas, por exemplo, elas poderiam ser mais preparadas, profissionais, ou mesmo a integração de Ministério Público, conselhos tutelares com a sociedade civil organizada. De que forma pode ser feito algum tipo de prevenção para que essas redes, para que as pessoas alertem, estejam o tempo todo alertas, assim como a deputada lembrou do cigarro, né, que faz mal para a saúde, para que se torne algo comum saber que para crianças e adolescentes tem que haver uma preocupação maior com as redes sociais? A gente tem que compreender que o crime contra a criança nas redes sociais, fora a propaganda intencionada para ela, ele é na dignidade sexual da criança. Então, uma forma de prevenir crimes contra a criança nas redes sociais, nas plataformas, é dar educação sexual. Meu sonho é ter uma lei que obrigue a educação sexual em todas as escolas do país, em todos os anos, de acordo com a faixa etária da criança. E eu vou te explicar por quê. Quando um criminoso encontra eu e você, né, e a Duda aqui nas redes sociais, ele vai tentar tirar nosso dinheiro. Eu recebo no mínimo 2 tentativas de golpe por dia, só por estar presente nos ambientes virtuais, seja por e-mail, né, no telefone, aqui, nas redes, enfim. O criminoso também encontra uma criança que está online na mesma proporção, 2 vezes por dia. Só que quando ele encontra a criança, como ela não tem dinheiro, ele precisa transformá-la em dinheiro. Como é que ele vai fazer isso, né? Ou explorando a imagem dela de uma forma sensualizada, sexualizada e adultizada, ou conseguindo vídeos e fotos. Eu estou dando aula hoje, aqui em Catanduva, para crianças, acabei de sair da aula, para crianças de 6 a 12 anos sobre os perigos da internet. Quando eu pergunto os perigos, eles não sabem me dizer um. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avisar as crianças e os adolescentes que não é só coisa legal que tem na internet. E também tem adultos que se disfarçam de criança. E também tem gente que vai tentar conseguir a imagem delas. Eu tive 3 relatos de meninos aqui que já receberam imagens íntimas de homens adultos nos seus celulares ou pedidos no WhatsApp da criança. A criança tem ali um WhatsApp para falar com a avó e apenas com a família. Ou pedidos de que a criança enviasse uma imagem íntima. As crianças que já têm uma conversa em casa sobre esses assuntos, imediatamente chamaram os pais. A criança que o pai nunca conversou com ela sobre sexualidade, nunca falou que isso poderia acontecer, ela fica com medo e ela não conta para os pais. Então, o que a gente tem que fazer como pais e educadores é chegar com essa conversa antes. A gente precisa educar para a sexualidade positiva desde pequenininho, com 2 aninhos você já tem que falar as partes do corpo, o que é parte íntima, porque aí na internet, se a criança já entendeu o que é a minha intimidade, o que é o respeito ao corpo do outro, ao meu próprio corpo, quando eu tiver, é muito mais fácil eu explicar que ele não pode jamais receber a imagem de uma pessoa nua, nem que seja uma figurinha no WhatsApp, e compartilhar aquilo, ou mandar uma imagem sua. As crianças têm produzido imagens de si mesmas, amando de criminosos, né? O problema é muito para além do que o Felca denunciou. A gente tem isso, que é explícito, que todo mundo está vendo, mas as crianças todas estão sendo assediadas se elas estão nos ambientes virtuais. Teve uma pesquisa da Child Funding Brasil, recente, que mostra que 52% das crianças online, respondentes, crianças e adolescentes, já sofreram algum assédio online. Então, você percebe que a gente tem que ter as 2 coisas junto, a educação sexual e a educação digital, senão não vai funcionar. Deputada Duda, a gente começou a falar sobre a regulamentação das redes, mas tem o lado também da fiscalização. Como fiscalizar uma área que é tão ampla, né, e que as pessoas estão lá na sua intimidade, e haveria algum tipo de lei que conseguisse abranger essa fiscalização? Para ter fiscalização, há que ter punição. Que o texto legal ou as leis tenham a previsão de punição. Porque hoje, se fazem um texto violento contra a senhora, contra o familiar de quem está assistindo, e a pessoa vai lá e denuncia na plataforma. A plataforma simplesmente diz, olha, nós nunca responde. Quando responde, fala, nós não temos responsabilidade nenhuma sobre o conteúdo. A partir do momento que a rede social, a plataforma é responsabilizada, é multada caso não retire um conteúdo,
é multada caso episódios como foi citado aqui agora, haja um assédio naquela rede. A partir daquele momento, a própria plataforma vai contratar pessoas para poder fazer essa fiscalização. E hoje nós estamos no mundo da inteligência artificial. Existem próprios mecanismos nas redes para poder fazer esse tipo de monitoramento. Só não é feito porque a plataforma não é responsabilizada. Eu vou dar um exemplo. Foi citado ontem no plenário, se há uma rede de hotéis e em determinado hotel dessa rede está tendo abuso sexual contra criança e adolescente, quem vai ser responsabilizado? Dentre os responsabilizados, a rede de hotel vai ser responsabilizada. Por que isso não acontece na rede virtual? Então, o Instagram, o lucro do Instagram ou das outras, do TikTok, etc., é bilionário. Eles podem investir em tecnologia e tem tecnologia para fazer esse monitoramento. Não fazem porque eles lucram com essa exploração. É importante para eles, do ponto de vista financeiro. Eles não querem barrar isso porque significa menos lucro. E eles estão lucrando de forma covarde em cima da exploração de crianças e adolescentes. Por isso que a gente pede para regulamentar. Regulamentar significa, repetindo, responsabilizar as plataformas. É isso que a gente quer. Com certeza. E quanto à participação da sociedade civil organizada, porque a gente vê muito estanque esses tipos de denúncias, né? Como a senhora faz, como o Felca fez. Parece que antes já tinham até denunciado aquele outro influencer que o Felca denunciou e ele recorreu. Então, assim, de que forma a sociedade pode estar realmente engajada nessas denúncias? Acredito que sempre que você vê alguma coisa, você precisa denunciar, tanto na plataforma, eu sei que isso dá um desespero porque eles não fazem nada. Eu já denunciei tantos vídeos. Esse influenciador que o Felca falou, a gente denuncia ele há anos. Você também pode denunciar no site da SaferNet. Então, você pode entrar lá, safernet.org, denuncia, coloca o link do que você está vendo, porque eles podem entrar em contato com autoridades. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, mas também informando uns aos outros, porque enquanto as plataformas não forem responsabilizadas, realmente é muito difícil. O meu colega Guga Figueiredo, ontem, ele fez uma pesquisa nas redes, ele pesquisa golpes, e ele identificou 100 perfis que vendem conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes impulsionados no Instagram. Significa que o Instagram está recebendo dinheiro, não é só que alguém postou, como tal influencer fazia. Alguém postou e pediu para o Instagram, mostre isso aqui para pessoas de tal idade, tal gênero, em tais e tais cidades. E o Instagram está ganhando dinheiro para mostrar um conteúdo que é ilegal para as pessoas. E não existe uma lei para puni-lo. Quem acha que já existe lei é porque não conhece ou não precisou da lei. Porque eu acompanho famílias que tiveram as fotos dos filhos roubadas por criminosos que se passam por crianças. Outro dia, teve um caso que levou 1 ano e 3 meses para tirar o perfil do ar. O homem estava preso por violentar crianças de 2 e 3 anos. Tinha vídeo comprovando isso. Nós fizemos uma grande campanha, advogado, entrou em contato com o Instagram, com tudo. Eles não tiravam do ar. Então, assim, eles podem dizer é que a gente não sabia. Mas como é que eles não sabiam com 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, a gente denunciando? Sabe? Então a gente realmente precisa de lei. Não tem como continuar do jeito que está. Senão a gente vai ficar nadando ali, tentando tomar, e quem mais sofre são as crianças. Com certeza. Nosso tempo já está se encerrando, deputada Esteli. Eu gostaria de que as senhoras fizessem as suas considerações finais. Por favor, deputado. Local de criança é brincando ou na escola. Qualquer exposição ou uso do celular ou tela é danoso para a criança. Hoje nós dizemos que há o transtorno de déficit de natureza, falta de vitamina N. Então nós temos que pensar a cidade mais arborizada, espaço público, para que as crianças saiam desse mundo virtual e vão para o mundo real, das brincadeiras, do lúdico, para poder crescer de forma saudável. Então, isso passa pelo regulamentar as redes e impedir cada vez mais o uso excessivo das redes sociais, sobretudo nesse mundo digitalizado. Então, eu agradeço pela coragem de trazer esse debate, porque, infelizmente, há setores da sociedade que não entenderam a urgência de colocar a criança como aspecto central da cidade.
e da sociedade. Um mundo bom para as crianças é um mundo bom para mim, para você, para os idosos, para todo mundo. Uma rede social que seja saudável para a juventude é saudável para todo mundo. E é isso que a gente quer. Menos tela e mais rua brincando, mais parque brincando. Certeza. Sheili, eu gostaria das suas considerações, mas que, como influenciadora, você falasse para a gente também como é que você é achada no Instagram. Considerações finais. Atenção aí na sua casa, não tenha medo de verificar o que os seus filhos fazem na internet, e mesmo que você não dê acesso ao seu filho às redes sociais, porque o problema não é a tecnologia, gente, vocês estão vendo que são as redes sociais e os jogos online. Meninos são muito assediados, eles também são explorados. Lá no vídeo do Felca não mostrou muitos meninos, mas meninos também são explorados, adultizados, sexualizados. Então, dê uma olhada. E questionem os mitos, porque hoje muitos pais falam assim, ah não, essa geração sabe tudo, porque tem acesso à internet. Não sabe, porque internet é mundo de adulto, perversidade, exploração, isso é assunto nosso. A gente tem que proteger eles. Não é porque eles ajudam você a baixar o aplicativo do banco bem rapidinho que eles entendem de internet. Eles só entendem ali dos botõezinhos de brincar, de jogar, mas essa malícia eles não têm que ter. Somos nós que precisamos protegê-los. Eu estou principalmente no Instagram fazendo esse trabalho educativo e o meu arroba é Sheili, SHEYLLI. Muito obrigada pela sua participação, por atender o nosso convite, deputada Duda Salabert também. Foi um prazer poder discutir aqui no Elas Pautam esse tema. Muito obrigada, viu? Eu conversei sobre a exploração de crianças e adolescentes também no ambiente virtual. Foi com a deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, que tem um projeto sobre influenciadores digitais infantis e conteúdo monetizado. Também conversamos com a educadora e influenciadora Sheili Calef. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais: TikTok, Instagram, X e Facebook. Eu sou Regina Assunção. Agradeço a sua audiência. Até a próxima.